Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Elise Morial sempre fora uma mulher acostumada a ser obedecida pelo mundo. Nascida em uma família cuja fortuna se estendia por gerações, ela crescerá nos salões silenciosos de hotéis de luxo e clubes particulares, onde as conversas giravam em torno de nomes prestigiosos, investimentos vintage e viagens em jatos particulares. Ela conhecia de cor os códigos do poder e do luxo e, acima de tudo, sabia que jamais deveria demonstrar a menor fraqueza. Sua mãe, uma mulher gélida e de olhar severo, incutira-lhe desde a infância que a riqueza era um escudo contra o mundo e que essa fortaleza precisava ser mantida dominando qualquer um que a ameaçasse. Seguindo essa lógica, Elise aprenderá a desprezar aqueles abaixo dela, sem jamais questionar. Sua arrogância não vinha do vácuo, mas de um sistema e de uma educação que a aprisionaram a uma visão rígida e elitista da sociedade. Naquela manhã, Elise estava impaciente, como sempre acontecia quando decidia se presentear com um momento relaxante em um lugar novo. O Le Jardin d'Ébène lhe fora recomendado por um colega, oferecendo uma culinária autêntica e refinada em um ambiente elegante. Mas Elise, fiel à sua tradição, não se importava com a fama. O que mais a intrigava era o fato de o restaurante não fazer parte de uma grande rede ou de um grupo hoteleiro conhecido. Essa independência, essa ausência de luxo convencional, a fazia torcer o nariz. Uma mulher negra dona de um restaurante? Para ela parecia uma aposta arriscada, uma anedota em vez de um sucesso duradouro. Ao passar pela porta do Jardim d'Ébène, o piso de madeira reluzente, as toalhas de mesa brancas impecáveis e a iluminação fraca a cumprimentaram. Elise se permitiu um olhar avaliador, quase militar. Cada detalhe era examinado, como o general inspecionando um campo de batalha. Os garçons em trajes sóbrios, as mesas cuidadosamente espaçadas, tudo parecia bem organizado, mas, aos seus olhos, ainda longe de seus padrões habituais. Marie chegou então, uma jovem de sorriso firme e gestos comedidos. Aos 30 anos, ela teve que lutar para construir o que hoje brilhava ao seu redor. Criada em um bairro modesto, confrontada desde cedo com discriminação e preconceito, ela extraiu força silenciosa de sua resiliência. Seu sonho, este restaurante, era fruto de longos anos de economia, sacrifício e uma determinação feroz para provar que seu talento e valor não tinham nada a ver com sua cor de pele. Mas Elise não viu essa história, nem essa luta. Ela só viu a garçonete à sua frente, pronta para anotar seu pedido. Sem um olhar, sem um pingo de curiosidade ou respeito, ela anunciou sua escolha com uma voz firme e autoritária. Marie, educada, tentou dar algumas sugestões, mas Elise a interrompeu com um gesto impaciente. A refeição chegou. Elise enfiou um garfo no risoto, fez uma careta e imediatamente sentiu uma irritação surda crescer dentro dela. A textura não correspondia às suas expectativas. Ela não tentou entender, nem pediu calmamente por outro preparo. Não, sua frustração tomou conta. Levantando-se abruptamente, ela atraiu a atenção de todos na sala silenciosa. Que diabos de serviço é esse? Exclamou Elise, sua voz clara e gélida atravessando a sala como o estrondo de um trovão. Todos os olhares se voltaram para ela. Seu tom ecoou nas paredes adornadas com pinturas de cores quentes, quebrando abruptamente a atmosfera gentil habitual do lugar. Você está brincando comigo? Ela continuou, com os olhos ardendo de raiva e desprezo. Você acha que eu vou pagar por isso? Marie, imperturbável apesar da brutalidade do ataque, deu um passo à frente. Seu rosto permaneceu sereno, quase gentil, mas seus olhos revelavam uma determinação contida. Senhora, lamento que o prato não tenha lhe agradado, disse ela calmamente, inclinando levemente a cabeça. Posso substituí-lo? Mas a resposta de Elise foi um muro intransponível. Sua raiva cresceu como uma tempestade, sua arrogância se transformou em uma torrente de palavras amargas. Substituir? Você chama isso de serviço? Ela disparou, cruzando os braços. Você é incapaz de fazer seu trabalho direito, é vergonhoso. Um pouco de profissionalismo não faria mal. Ela elevou a voz, enfatizando cada palavra como se quisesse garantir que ninguém pudesse ignorar seu desprezo. Então, sem se conter, passou para ataques mais pessoais. Sinceramente, como você conseguiu emprego aqui? Você parece não entender o que é um trabalho de verdade. E do jeito que você está fazendo as coisas, talvez devesse voltar a estudar ou mudar de carreira. Este restaurante deveria se perguntar como te manteve lá por tanto tempo. O rosto de Marie se fechou por um instante, seus olhos escurecendo, testemunhando a dor que aquelas palavras lhe causaram. Mas ela não respondeu.
Sabia que responder imediatamente só pioraria a situação e, acima de tudo, recusou-se a rebaixar seu próprio nível de humanidade para corresponder à baixeza do insulto. A atmosfera ao redor deles havia mudado. Os clientes que estavam imersos em suas conversas ou em sua comida silenciaram. Alguns trocaram olhares cheios de compaixão, outros de desconforto, até mesmo de indignação silenciosa. Eles entenderam o que aquele espetáculo significava: uma pessoa humilhada publicamente devido a preconceitos mais profundos do que aquele único prato. Mas ninguém se moveu, nem para defender Marie nem para acalmar Elise. A inércia pairava pesada no ar. Talvez por medo, talvez por hábito ou por um mal-estar difícil demais de enfrentar. Foi então que Elise virou a cabeça num gesto de irritação, procurando alguém responsável ou uma testemunha que se unisse à sua causa. Mas seu olhar congelou. A poucos metros de sua mesa, elegantemente emoldurada sobre um armário de ébano, uma grande fotografia dominava a parede. Mostrava uma mulher sorridente, ereta, orgulhosa, em pé diante da fachada do restaurante, sob a luz dourada do fim de tarde. A legenda, simples, mas marcante, estava escrita em letras douradas. Marie Dupont, fundadora e proprietária do Jardim de Ébène. Um silêncio glacial tomou conta da mente de Elise. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos, arregalados de surpresa, dispararam da foto para a mulher em pé diante dela, a mulher que ela acabará de menosprezar publicamente. Ela deu um passo para trás com os dedos trêmulos, como se tivesse acabado de descobrir uma verdade pesada demais para suportar. Você é o dono. Ela gaguejou com a voz embargada, quase irreconhecível. Era como se tivesse acabado de ver um fantasma. Marie assentiu lentamente. Sua calma estava intacta, mas em seus olhos brilhava uma luz suave, firme e indomável. Ela não estava se vangloriando. Não estava saboreando o constrangimento daquela mulher. Ela estava simplesmente ali, plenamente ela mesma, ancorada na verdade de sua existência. Sim, senhora. Fui eu quem construiu este lugar, pedra por pedra, ideia por ideia. Sou eu quem garante a qualidade dos pratos, o calor da recepção e a alma deste lugar todos os dias. Sou eu quem dá vida a este restaurante. E a este sonho. Sua voz não era áspera nem vingativa. Era calma, confiante, e era exatamente isso que tornava a vergonha de Elise insuportável. Todas as palavras que ela havia proferido antes voltaram à sua mente como tapas na cara. Como você foi contratado aqui? Volte para a escola. Você é incapaz de fazer seu trabalho. Cada frase ecoava em sua cabeça, mas agora com uma voz diferente, a dela. E ela se odiava por isso. A sala também parecia suspensa num estupor silencioso. Alguns clientes murmuravam baixinho. Alguns a olhavam com desaprovação, outros abaixavam a cabeça, desconfortáveis por terem assistido àquela cena sem intervir. O peso do momento era palpável. Elise sentiu o rosto corar. Não era raiva dessa vez. Era vergonha. Uma vergonha profunda, incômoda e ardente. Seu coração batia mais rápido, e ela sentia como se estivesse sufocando na própria pele. Todo o seu mundo, sua superioridade, sua certeza de estar no topo, acabará de ruir diante de uma verdade tão simples quanto inegável: respeito não pode ser comprado. Eu sinto muito, ela finalmente sussurrou. Mas as palavras eram frágeis, quase inaudíveis. Eu não sabia. Marie então se aproximou gentilmente sem aspereza. Colocou a mão levemente em seu ombro. Esse gesto simples, imbuído de rara humanidade, fez Elise vacilar mais do que qualquer repreensão. Não é a primeira vez que alguém vem aqui com ideias preconcebidas, disse Marie gentilmente. Mas nunca é tarde para aprender a olhar as coisas de forma diferente. Para respeitá-las. Para enxergar além das aparências. Havia uma força serena em sua voz, uma nobreza que não vinha nem de dinheiro nem de status, mas da verdade de sua jornada. Ela não tinha nada a provar. Ela existia de pé com dignidade, diante daquele que tentará menosprezá-la. Elise baixou os olhos. Seus lábios tremiam. Sentiu as lágrimas brotando, mas as conteve. Não era hora de buscar indulgências. Naquele dia, naquele restaurante que desprezara ao entrar, recebeu uma lição de humildade que nenhuma escola, nenhuma estadia em hotel de luxo, nenhuma quantia de dinheiro poderia lhe oferecer. Ela entendeu pela primeira vez que o verdadeiro poder não está no que você tem, mas em como você trata os outros. E essa mulher que ela confundia com uma simples garçonete, lhe ensinou uma lição que ela havia esquecido por toda a vida. A grandeza é reconhecida pela dignidade silenciosa, não pelo barulho da arrogância. Alguns meses depois, os frequentadores do Jardim de Ébano notaram uma mudança discreta, mas marcante na decoração cotidiana do restaurante.
Entre os clientes regulares, uma figura conhecida agora retornava todas as semanas, às vezes até várias vezes. Elise Morial. Já não havia mais as entradas teatrais, os óculos caros usados como máscaras, os ares de superioridade. Dali em diante, Elise entrava com simplicidade, cumprimentando os funcionários respeitosamente, esperando pacientemente sua vez e agradecendo o serviço com sinceridade. Os olhares cautelosos das primeiras semanas haviam se transformado em sorrisos curiosos. Depois, em gestos amigáveis. Um dia, quando o serviço de almoço estava chegando ao fim, Elise permaneceu sozinha à mesa. Ela examinou o ambiente, o olhar fixo em detalhes que antes consideraria insignificantes, as molduras nas paredes que contavam a história de uma herança africana, as mãos cansadas mas orgulhosas das garçonetes, o murmúrio vivo de um lugar habitado pelo esforço. E acima de tudo, a presença serena de Marie, sempre atenta, sempre de pé, no coração deste mundo que ela havia construído. Naquele dia, Elise respirou fundo e perguntou suavemente: "E Marie, posso falar com você, fora da enfermaria?" Só um momento. Marie, surpresa, mas serena, aceitou com um pequeno sorriso. Eles se acomodaram em um canto mais tranquilo, perto da grande janela saliente, onde a luz da primavera filtrava-se através da folhagem. Elise hesitou, brincando com a xícara de chá à sua frente. Então, lentamente, ela se abriu. Ela falou de sua infância, presa às exigências da alta sociedade, onde tudo girava em torno de aparência, desempenho e prestígio. Lembrou-se de seu pai, distante e rígido, de sua mãe obcecada por status social e daquela voz interior que sempre lhe dizia para desprezar para não ser desprezada. "Eu achava que o valor de uma pessoa era medido pelo que vestia, pela mesa que escolhia", disse ela com a voz fraca. "Eu não sabia que a verdadeira coragem tinha outra face." Marie o ouviu sem julgamentos. Ela lhe contou sobre seus primórdios, os biscates, as noites sem dormir, as rejeições, as humilhações. As portas que se fechavam assim que ela dizia o nome dele com seu sotaque sulista. Mas também as vitórias discretas, o incentivo de uma avó que a ensinou a sonhar sem se trair, as receitas transmitidas por mulheres fortes, as amigas leais que acreditaram nela. Eles conversaram bastante naquele dia. E foi o início de uma amizade improvável. Aos poucos, Elise não se contentou mais em ser cliente. Ela ofereceu sua ajuda, seus contatos no mundo dos negócios, não para economizar ou investir, mas para sustentar, para aprender, para consertar. Ela organizou uma noite de caridade em benefício de jovens donos de restaurantes de bairros desfavorecidos. Em colaboração com o Jardim de Emanuela, convidou personalidades do mundo culinário para descobrir a culinária de Marie, defendendo com orgulho aquele lugar que ela outrora desprezara. Ela não estava tentando se redimir com um espetáculo, estava transformando sua vergonha do passado em uma alavanca para ações justas. Por sua vez, Marie não mudou nada de essencial. Sempre tão íntegra, sempre tão humilde, ela acolheu essa amizade sem medo, mas sem jamais enfraquecer seus valores. Ela sabia o quanto lhe custará chegar lá. E também sabia que, às vezes, uma transformação genuína valia mais do que 100 desculpas superficiais. Suas trocas tornaram-se profundas e sinceras. Elas falavam sobre o mundo, sobre o que precisava ser mudado, sobre o que precisava ser transmitido. A arrogância de Elise havia desaparecido, substituída por uma sede pela verdade. E Marie, longe de se tornar cínica, manteve uma fé inabalável, a de que as consciências poderiam ser despertadas, uma pessoa de cada vez. Hoje o Jardim d'Ébène não é mais apenas um restaurante. É um símbolo. Um lugar onde as pessoas vêm para comer, sim, mas também para ouvir, aprender, crescer. Marie continua a zelar por ele com elegância, como uma guardiã da memória e da esperança. E Elise, frequentemente sentada à sua mesa favorita perto da janela saliente, lê, escreve e conversa com os jovens garçons, cada vez mais atenta ao mundo que ela há muito ignorava. Porque naquele dia, quando ela viu aquele rosto na parede, ela não tinha acabado de descobrir a identidade de uma mulher. Ela havia descoberto o dela.